Olá, meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula comigo, professora Isabel, a professora de literatura de vocês. E hoje nós vamos falar, dar continuidade ao estudo da nossa obra Marília de Dirceu, tá? Inicialmente, eu quero fazer a leitura para vocês aqui de uma mensagem, né? Para que a gente faça reflexão sobre o nosso estudo. Veja, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, eu espero que você possa usar, né, como ferramenta de transformação do mundo no qual você está inserido. Que você possa, sim, estar trazendo para a sua vida mudanças que ocorreram a partir do seu conhecimento esse que eu, enquanto professora, tenho honra de te ajudar a construir. Tá? Na aula de hoje, nós temos por objetivo conhecer o contexto socioideológico da época em que o texto Maria de Seu foi produzido. Partindo desse princípio, nós vamos entender o porquê da escolha de registros, né? Porquê a escolha de pseudônimos, nós vamos entender o porquê desse amor que não aconteceu de verdade, de fato. Então, vamos fazer a análise da obra comigo? Hoje nós vamos analisar a Lira 4, tá? A Lira 4, ela já faz parte ali do período em que Disseu já está na prisão, né? Ele já foi condenado, está na prisão, porque ele havia se juntado ali com os inconfidentes. Então, vamos ver o que tem aqui na Lira 4 para nós, tá? Marília, teus olhos são réus e culpados, que sofre e que beije os ferros pesados de injusto Senhor. Marília, escuta um triste pastor. Mal vi o teu rosto, o sangue gelou-se, a língua prendeu-se, tremia e mudou-se das faces a cor. Marília escuta um triste pastor. A vista furtiva, o riso imperfeito, fizeram a chaga que abriste no peito, mais funda e maior. Marília escuta o triste pastor. Dispõe-me serviste, levava o teu gado à fonte mais clara, à vagem e prado, de relva melhor. Marília escuta, um triste pastor. Se vinha da herdade, trazia dos ninhos as aves nascidas, abrindo os biquinhos, de fome e temor. Marília escuta, um triste pastor. Se alguém te louvava, de gosto me enchia, mas sempre o ciúme no rosto acendia um vivo calor. Marília escuta, um triste pastor. Se estavas alegres, de seu se alegrava, se estavas sentidos, de seu suspirava a força da dor. Escuta, Marília, Marília escuta um triste pastor. Falando com Laura, Marília dizia, sorria-se aquela e eu conhecia o erro de amor. Marília escuta, um triste pastor. Movida Marília de tanta ternura, nos braços me deste da tua fé pura um doce penhor. Marília escuta, um triste pastor. Tu mesmo disseste que tudo podia mudar de figura, mas nunca seria teu peito traidor. Marília escuta, um triste pastor. Tu já te mudastes, e a faia frondosa, aonde escrevestes, a jura honrosa, tem todo o vigor. Marília escuta, um triste pastor. Mas eu te desculpo que o falo tirano te obriga a deixar-nos, pois basta o meu dano, da sorte que for. Marília escuta, um triste pastor. Vamos inicialmente perceber o seguinte, aqui na Lira 4, o refrão utilizado por Disseu é totalmente diferente quando nós estamos analisando lá as liras, né, que fazem parte da primeira parte da obra, vamos dizer assim. Lá, nós sempre temos aquele refrão em que ele diz assim, Marília bela, Marília minha estrela. Aí ele fala, Marília bela, Marília minha estrela. O tempo todo nós percebemos na primeira parte da obra essa necessidade do eu lírico enaltecer as belezas de Marília, de colocar para o seu leitor quanto Marília era bela, pode comparar aos recursos da natureza, e essa beleza de Marília ser superior até mesmo às rosas, até mesmo ao brilho do sol, ou ao brilho das estrelas. Então, na primeira parte, nós temos um eu lírico que enaltece as belezas da mulher. E nessa segunda parte, nós percebemos um refrão, um tom de sofrimento, um tom de melancolia, de dor, né?
talvez por perder a mulher amada, talvez por saudade. Olha bem, Marília escuta um triste pastor. Então, nós percebemos o tempo todo que o Eulírio está ali, ó, apelando para que Marília o escute, apelando para que Marília dê atenção aos seus sentimentos, aquilo que ele está falando, né? Então, assim, a princípio, nós já percebemos essa mudança nesse tom, né? Inicialmente, nós temos um eu lírico, um Disseu, alegre, apaixonado, enaltecendo as belezas da mulher amada. Agora nós já vemos um Disseu triste, né? Por conta do fardo que carrega, e triste também porque já não tem mais Marília ao seu lado. Então, o tempo todo nesse tom de desabafo, e ele pede que Marília o escute. Vamos analisar algumas palavrinhas que temos aqui no texto. A primeira delas é furtiva. Furtiva quer dizer que se realiza ou acontece disfarçadamente, às vezes escondida, que ocorre a furto, que é discreto, que é rápido. Prado, terreno coberto de plantas herbáceas que servem para pastagem. Relva, gramado, erva rasteira, conjunto de ervas, tá? Lugar coberto por ervas. E herdade, que é uma grande propriedade rural, geralmente composta de montados, terra de semeadura e casa de habitação, quinta. Ele fala, né, quando vinha dos herdades, trazia os ninhos, as aves, então, tudo, então de saudade, lembranças do momento que ele viveu com Marília. Saindo do glossário, né, nós entendemos aí o vocabulário, o porquê daquelas palavras, vamos fazer a análise da líria, tá? Essa lira 4 aí, ela ainda faz parte do livro Maria de Seu, né? E ela nos mostra o clamor de um homem que se denomina um triste pastor à sua amada. Em outras palavras, podemos dizer que de Seu faz um apelo a Marília. Nós podemos concluir também que algumas partes, como por exemplo, se alguém te louvava, de gosto me enchia, mas sempre o ciúme no rosto acendia, o autor ali desabafa sobre sua situação, o modo que ele sentia em relação a Marília. Ele era muito, digamos assim, tinha essa questão do ciúme, né? Até porque, como nós sabemos, essa história é baseada no romance que Tomás Antônio Gonzaga teve com a Maria Dorotéia. Ele, um homem de 40, ela, um mocinho de 17. Então, naturalmente, ele sentia ciúmes de Marília, né? Porque Marília estava ali na flor da idade, muito bela, muito bonita, então era natural que ela chamasse a atenção das pessoas. E ele, por mais que fosse algo, digamos assim, desprovido, Marília não tivesse a intenção de causar, ele acabava sentindo ciúme dela assim, tá? Na maior parte do poema e da obra por inteiro, vemos a submissão de Marília, de Disseu a Marília, como, por exemplo, quando analisamos ali aquele trecho que diz assim, se estavas alegre, Disseu se alegrava, se estava sentido, Disseu suspirava. Então, a gente percebe o tempo todo que é o homem submisso à mulher, né? É um homem que a sua vida gira em torno dela. Então, Marília é o foco de atenção do Disseu, do eu lírico aí, tá? E quando nós seguimos essa linha, nós podemos até tirar dela o mesmo pensamento que o crítico literário Antônio Cândido já falava. Ele diz que o livro, ao invés de ser Marília de Disseu, tinha que ser Disseu de Marília, né? Porém, nós pensávamos assim, Gonzaga, ele vinha de uma sociedade patriarcal, então esse patriarcalismo dele jamais lhe deixaria, lhe permitiria colocar como uma pessoa possuída, ou seja, como um homem que pertencia a uma mulher. Então, assim, levando aí para o contexto da sociedade da época, lá do século XVII, século XVIII, nós sabemos que a submissão sempre partia da mulher. Então, por isso, Marília de Disseu. Mas você percebe ao analisar a obra que é o tempo todo Disseu falando dos seus sentimentos em relação a Marília. É como se ele estivesse altamente apaixonado e querendo ser correspondido pela mulher amada. Então, o papel de submissão aí é do homem, mas claro que ele jamais ia colocar dessa forma um título de Disseu de Marília, colocou Marília de Disseu, né? Para seguir ali as regras do período, né, da época em que ele vivia, tá? Mas quem diz isso, Isabel? Quem fala isso é o próprio crítico literário Antônio Cândido. Ele fala a respeito dessa questão de que o livro parece mais de Seu de Marília, porque é ele que está ali expressando os sentimentos, e não o contrário, não é uma expressão de sentimento de Marília. Marília nem fala no livro inteiro, né? É somente de Seu falando sobre os seus sentimentos. Ainda aqui nós podemos analisar também, né,
que essa obra, que é tão bem escrita por Gonzaga, nós percebemos ali que existe o quê? Sempre o vocativo, Marília é o vocativo. Ou seja, é uma obra que, sim, tem uma estrutura de um diálogo. É como se o eu lírico conversasse constantemente com o interlocutor, que no caso é Marília. Porém, nós não percebemos a voz do interlocutor, nós não percebemos a voz de Marília. Marília não fala no poema, né? É o tempo todo apenas o eu lírico. Então, Marília é apenas um vocativo, é alguém a quem ele chama, é alguém que ele está buscando ali atenção, é alguém que ele está expressando os sentimentos, mas Marília não está participando do diálogo. Portanto, é um monólogo, né? É um texto no qual somente o Gonzaga fala, somente ele raciocina. Marília seria ali apenas um pretexto. Um pretexto para quê? Para que o texto ganhasse forma. Porque, na verdade, o que nós percebemos ali é somente o Gonzaga. Ele é o centro das atenções, porque o que é retratado ali é o amor de Gonzaga, é o sofrimento de Gonzaga em relação a Marília e em relação à sua prisão. Nós não temos nenhum momento, digamos assim, a expressão do sentimento amoroso de Marília. Continuando, vamos pensar aqui nas características da obra, né? Uma característica aí da Lira Quadro, que nós temos que chamar atenção, é que o autor ele volta-se para a natureza em busca de uma vida simples, a bucólica, o pastoril. Nós já falamos a questão do bucolismo ali, né? A vida simples no campo, você tirar do campo seu sustento, né? E também nós percebemos ali a procura do locus amenus, que é um refúgio ameno, em oposição aos centros urbanos monárquicos. Nós temos a luta do burguês culto contra a aristocracia, né, se manifestando aí na busca da natureza. O que acontece? Na época da obra, né, na época que a obra foi produzida, o nosso país vivia uma época de conflito, vivia a questão da libertação do Brasil de Portugal. Então, quem estava nos centros urbanos estava sempre no meio dessas agitações, dessas revoluções. Então, assim, de repente, o homem sentiu a necessidade de procurar um lugar mais tranquilo, o locus ameno. E esse locus amenus era o quê? Era o campo, a vida da natureza. Tá? Então, nós percebemos ali o eu livre, o tempo todo falando dessa vida no campo, a herdade, né? A própria herdade é uma propriedade rural. Então, assim, algo bem distante da cidade, lá no campo. Porém, também quando nós já analisamos a obra, nós percebemos que esse local no campo, ele não é definido. Em qual campo, né? O autor, em momento nenhum, nos diz, ele só fala que a vida no campo, a vida na natureza, em contato com a natureza, essa questão da busca da tranquilidade, fugir dos centros urbanos, fugir da cidade, tá? Outra característica é a tranquilidade no relacionamento amoroso, no qual existe e é envolto uma atmosfera de tranquilidade, sem paixões exacerbadas. Nós percebemos aí o posicionamento, né, dos sentimentos do autor, porém tudo sem muito exagero, né, tudo muito contido, até porque nós temos a questão ali do convencionalismo amoroso, você não pode extrapolar as convenções, o amor não podia ser gritado aos quatro cantos, nada de ato de loucura por amor, era o tal do convencionalismo amoroso. Então, assim, é muito tranquilo, é um sentimento muito tranquilo, sem o exagero das paixões, sem a loucura, sem os atos insanos que se provoca nos apaixonados, tá? Nós temos aí também a presença da lógica, né? Que é a recusa do artista Arcade ao jogo de palavras e às complicadas construções da linguagem barroca, preferindo a clareza, a ordem lógica na escrita. Percebam que você vai ler o texto, vai dizer assim, nossa, tem muita palavra difícil. Tem, eu já falei para vocês, que é uma obra do século XVII, então a linguagem, ela é, sim, um pouco mais difícil, porém, nós sabemos que, em detrimento ao barroco, que é a escola literária que veio antes, né, a linguagem é bem mais simples. Por quê? Porque o barroco ele usava muita figura de linguagem, o barroco fazia muito jogo de ideias, que é o conceptivo, a argumentação para defender suas ideias, e também o jogo de palavras, que era o cultismo, né? Então, nós tínhamos aí o uso exagerado de figura de linguagem, a inversão das frases. Aqui não, nós temos frases em ordem direta, sempre sujeito, predicado, né, o vocativo. Então, assim, percebo que os elementos estão sempre dispostos dentro da frase de forma direta. Isso faz com que a leitura fique mais tranquila. Também vamos fazer análise da lira,
2, tá? Aqui da segunda parte do livro. Vejam. Esprema a vil calúnia, muito embora entre as mãos denegridas e insolentes os venenos das plantas e das bravas serpentes. Chovam raios e raios no meu rosto, não há de ver, Marília, o medo escrito, o medo perturbador que infunde o vil delito. Podem muito, conheço, podem muito, as fúrias infernais que Pluto move, mas pode mais que todas um dedo só de Jove. Este Deus converteu em flor mimosa a quem seu nome dera o narciso, fez de muitos os rastros que ainda no céu diviso. Ele pode livrar-me das injúrias, do nécio, do atrevido e ingrato povo, em nova flor mudar-me em astro novo. Porém, se os justos céus, por fim ocultos, então tirando o mal, me não socorrem, verás então que os sábios, bem como vivem, morrem. Eu tenho um coração maior que o mundo, tu, formosa Marília, bem sabes, um coração e basta, onde tu mesmo cabes. Vamos entender, né, inicialmente, um pouco das palavras. O enter, que é o entre, né, o kinda, que é ainda, o nécio, uma pessoa ignorante, estúpida, incompetente, jovem, Deus romano do dia, comumente identificado como Zeus, o Pluto, na mitologia grega, você não pode confundir com Plutão, que é o nome romano de Hades, é o deus das riquezas. Não confunda Pluto com Plutão, tá? Porque Pluto aqui é o deus das riquezas. Então, você percebe dentro do texto o uso de palavras que retomam aí, ó, a mitologia grega. Isso por quê? Porque o autor Árcade, ele se inspira muito no classicismo, e os autores do classicismo, eles faziam muitas referências às figuras da mitologia grega. Então, é notório que Tomás Antônio Gonzaga, ao escrever essa poesia em teor de simplicidade, que ela é tão tomada aí pelos Árcades, ele também vai ter características do classicismo, e uma delas é esse uso de figuras mitológicas. Então, Pluto aqui, que é o deus da riqueza, e Jove, que é o próprio Zeus, né, que é o deus aí da mitologia grega, tá? Deus romano. Vamos ver. Para entender essa lira, né, a Lira 2 da segunda parte do livro, que é quando Odisseu está ali na prisão, porque primeiro ele foi levado à fortaleza, né, que era uma ilha que ficava ali no Rio de Janeiro, e lá ele ficou 3 anos até ele ser exilado em Moçambique. Então, vamos entender o que acontece aí, tá? Essa segunda parte do livro, ali de Seu, Tomás Antônio Gonzaga, são necessários pré-requisitos, como, por exemplo, conhecimento do fato de que levou o ouvidor e juiz de Vila Rica a ser preso. Vamos ver aqui. Os escritores Árcades Mineiro tiveram participação direta no movimento de Confidência Mineira, chegados de Coimbra com ideais enciclopedistas influenciados pela independência dos Estados Unidos, provavelmente não apenas engraçaram ali a fileira dos revoltosos contra o erário régio, ou seja, eles não foram os únicos que se revoltaram ali contra as imposições da coroa, né, que confiscava a maior parte do ouro extraído na colônia, mas também divulgaram os sonhos de um Brasil independente e contribuíram para a organização do grupo Inconfidentes. E dentro desse grupo, quem estava lá? Tomás Antônio Gonzaga. Ele fez parte do grupo Inconfidente, ele foi um daqueles que lutou pelos ideais de independência, o Brasil livre de Portugal, né? A questão da independência começou aí com os Inconfidentes. Em 1789, Gonzaga foi preso porque os Inconfidentes foram descobertos, né? E ele foi acusado de participar da Inconfidência. Ele negou sua participação, né? E mesmo assim ele foi mandado para o Rio de Janeiro, onde ele ficou lá na Fortaleza, que era na ilha, eu esqueci até o nome, depois eu falo para vocês, onde ficou encarcerado em 1792, quando depois ele foi exilado para Moçambique, né? E é nesse mesmo ano que o poeta escreve a primeira parte do seu livro. Agora sim, vamos começar a análise, vamos entender. Em toda a obra, né, nós vamos observar que o Gonzaga ele se posiciona como um bastardo pastor, que cultiva o ideal da vida campestre através de palavras e exprime seu amor por Marília, tá? No entanto, o tom do discurso poético sofre ali
sensível alteração ao longo da obra, tendo a prisão do poeta como grande divisor de águas. Como eu já disse, Gonzaga vive em Minas Gerais, é livre, né? Ele luta por esse ideais de liberdade, ele se une aos Inconfidentes. Nesse período ele conhece a Maria Dorotélia, eles dois têm um romance, embora a família dela fosse contra pela questão da idade, ele tinha 40, ela tinha 17, porém depois de muita insistência, os dois acabam ficando noivos, porém ocorre aí um infortúnio de os Inconfidentes serem descobertos e ele ser preso, né? E isso fez com que o casamento deles fosse adiado, né? Ficou o plano de casar, caso depois do julgamento ele fosse libertado. Porém, nós sabemos que isso não aconteceu, né? Depois de ser julgado, ele foi exilado, enviado para Moçambique. Então, assim, nós vamos perceber que o tom poético, ele muda, o discurso poético, ele muda no decorrer da obra. Por quê? Porque inicialmente nós temos um homem livre, apaixonado, depois nós vamos deparar com um que está preso, que sofre com saudade da sua amada. Vamos ver, antes da cadeia, nós temos ali que toda a obra, né, livro, né, a primeira parte, ela discorre sobre a iniciação amorosa, o namoro, a felicidade do amante, os sonhos de uma família, a defesa da tradição, da propriedade, sempre numa postura patriarcalista, tá? Por que patriarcalista? Porque ele fala assim, Marília, eu tenho um casal e nele eu assisto, eu tenho as ovelhas que cobrem montanhas e prados. Então, assim, você vê que ele colocando que eu tenho. Então, nós percebemos a questão da tradição, né? O homem de posse, que já vem de sociedade patriarcalista. Depois, nós vamos ter aí um Eulírio que está vivendo o sofrimento provocados pela cadeia. E ele mostra-nos uma série de reflexões que abordam desde a justiça dos homens, tá? Por quê? Porque Tomás se dizia inocente. Então, ele fala assim, é preciso que eu use também aqui esse livro em tom de defesa. Em momento nenhum ele confessou que participasse da Inconfidência, ele negou. Mesmo assim, ele foi condenado. Então, ele faz dentro dessa líria também uma reflexão sobre a justiça dos homens. Olha o que ele diz assim, ele pode livrar-me das injúrias, do nécio, do atrevido e ingrato povo. Ou seja, ele pode livrar-me das mentiras, né? Desse povo ingrato que está mentindo contra mim. Eu sou ouvidor da Vila Rica, eu trabalho em função do povo, e esse povo ingrato que está contra mim, que está me acusando de algo que eu não fiz, tá? Até os caminhos do destino e a eterna consolação no amor que sente por Marília. Como a gente vê aí nas duas últimas estrofes do poema, quando ele diz que, mesmo todo esse infortúnio, o amor de Marília basta. Olha aqui, eu tenho um coração maior que o mundo. Tu, formosa Marília, bem sabes, um coração e basta, onde tu mesmo cabes. Então, nós temos aí no finalzinho, passado de toda essa parte que ele nos explica a questão da injustiça, ele também fala aí dessa consolação que ele sente por ter um coração, e nesse coração dele mora Marília. Características, vamos ver. Dentro dessa obra, como eu já falei, nós vamos perceber a presença das entidades mitológicas, tá? Nessa líria, por exemplo, nós temos os seguintes trechos: as fúrias infernais que Pluto move, ou um dedo só de Jove. Ou seja, bastava que Jove ou Pluto se movessem para que ele fosse liberto, ele fosse livre das injúrias, né, que esse povo estava tramando contra ele. O nosso poeta aqui, ele está falando das entidades mitológicas, né? Ele reaproveita aí os seres criados pela mitologia grega e romana, deuses e entidades pagãs, mas esses mesmos deuses convivem com os seres do mundo cristão. Então, nós vemos aí que ele consegue quebrar uma grande parte da rigidez dos princípios árcades, tá? Porque, em contraposição à contenção dos sentimentos, sua poesia ela é bem mais emotiva e mais espontânea do que aquilo que era permitido para a época. Vamos ver aqui sobre a situação. O grande doutor Tomás Antônio Gonzaga, ele é levado preso, mas percebe que sua alma permanece livre.
Então, ele continua a escrever suas liras, que são sua maior alegria, apesar dos sofrimentos passados na prisão, tá? Nós vamos ver aí que o Gonzaga, ele encontra na escrita, né, uma forma de amenizar o sofrimento que ele sente, porque ele está distante de Marília. Mas aí ele coloca todo esse sofrimento no papel, e isso é, assim, uma forma de aliviar todo aquele fardo que ele estava carregando. Infelizmente, os versos escritos no cárcere são de pura tristeza, realmente, nós percebemos ali um Gonzaga extremamente triste, né? E revolta e uma dor causada pela separação. Porque ao mesmo tempo que nós vemos um homem triste com essa situação, nós também vemos um homem revoltado, porque ele mesmo se diz inocente, ele nunca confessou o crime, então ele está revoltado com a situação em que se encontra, tá? Vamos fazer agora uma análise bem rápida, um exercício bem rápido, para ver se nós estamos com a nossa mente fresquinha sobre a obra de Maria de Seu. Vejam, a obra Maria de Seu, de Martim Gonzaga, sobre a obra Maria de Seu de Martim Gonzaga, considera as seguintes afirmações. Primeiro, essa obra é escrita em prosa e dividida em 3 partes. A terceira parte da obra tem autoria duvidosa. Sua linguagem é simples, ao contrário do que se pregava durante o arcadismo. E na primeira parte de sua obra, de seu projeto, seu futuro simples com Marília. Vamos analisar. Essa obra é escrita em prosa e divide-se em 3 partes. Se nós olharmos como a obra ela é escrita, vamos perceber que ela é toda escrita em versos. Então, nós não conseguimos fazer com que... Nós já percebemos aqui que essa obra ela é escrita em versos. Então, de cara, só em analisar aqui, nós já vamos ver que nós temos esse item aqui como é errado, que diz que está escrito em prosa. Já a terceira parte da obra diz assim, o item 2, a terceira parte da obra tem autoria duvidosa. Bem, realmente tem autoria duvidosa, porque ele estava exilado, ele está com Moçambique na África, nós não sabemos como esses registros foram parar numa publicação. Então, assim, a gente não sabe se realmente partiu de Gonzaga esses escritos, tá? Então, isso aí é real. A linguagem é simples, ao contrário do que se pregava durante o arcadismo. Esse item aqui, ele é nosso item, vamos pensar assim. A linguagem é simples? Sim, beleza. Mas o arcadismo também pregava essa questão da linguagem simples. Os arcades trabalham com a linguagem simples. Então, esse item nosso aqui também está errado, né? E na primeira parte de sua obra, de seu projeto, sua vida, seu futuro simples com Marília. Certinho, nós vamos ler ali, quando nós estamos lendo a primeira parte, que é o seu livro, ele planeja uma vida simples no campo com Marília, ele tem o sonho de ter filhos com Marília, e ele chega a planejar até mesmo a morte dos dois juntos, né? Assim, os dois vão envelhecer e vão morrer e ser enterrados no mesmo túmulo. Então, assim, esse nosso item aqui também é verdadeiro. Então, nós vamos perceber aqui que nós, levando em consideração tudo que nós sabemos da obra de Marília de Seu, o item 1 e o item 3, eles estão aí errados, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Bom, meninos, chegamos ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, é só perguntar aqui na nossa sala de WhatsApp. E não esqueçam, meninos, de deixar o seu nome aqui no comentário do vídeo, tá? Coloque o seu nome no comentário do vídeo e vá lá no nosso grupo, coloque o seu nome na frequência e deixe a sua dúvida lá. Me faz as perguntas que eu estou disposta a esclarecer, tá bom? No mais, beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.